Olá, crianças! Na nossa aula de hoje, nós começamos as aulas fazendo o quê? Pegando os nossos materiais, né? Separando os livros, caderno, estojo, né? Todo o material que eu vou usar, lápis, borracha. E nós começamos sempre fazendo o nosso cabeçalho. O cabeçalho tem que ter o nome da nossa escola, que é MFEI, professora Gertz dos Santos Almeida. Professora, mas eu já tô cansada de fazer isso. Mas é regra, nós fazemos uma atividade de rotina. Rotina é todo dia, tá? Então, todo dia, exceto na sexta-feira, que a gente faz simulado, daí a gente não faz, tá bom? Mas então a gente vai escrever o nome da nossa escola, daí a gente vai escrever o dia, que dia do mês e que ano que nós estamos, tá bom? Depois vocês vão escrever o nome de vocês completo. Tem gente que tá colocando um pedacinho só do nome. Depois a gente vai pôr o nome da professora, professora Ana Paula. Depois que a gente colocou o nome da pro, a gente vai fazer o quê? O alfabeto cursivo. Alfabeto cursivo maiúsculo e minúsculo. Os dois. E daí, depois que a gente terminou o alfabeto, a gente pula a linha e a gente vai partir para os numerais. Os números são sempre agora de quantos? Do 0 até o 100. Professor, é bastante? É bastante, mas nós vamos trabalhar com todos esses números esse ano, tá bom? E para a gente trabalhar com esses números, a gente precisa que vocês estejam craques neles. Então, nós vamos todos os dias fazer. Observe que tem dias que a professora pede só para fazer os números, tem dias que a professora pede para circular os pares, tem dia que a professora pede para circular os ímpares e assim por diante. Então, de acordo com a orientação que tiver aí no cronograma de vocês, tá bom? Caprichem na data porque ela faz parte da atividade do dia. Bom dia, crianças! Estamos começando mais uma semana. Olha só, esses dias a gente começou o novo bimestre, a gente já passou dia 3, 4, 5, 6, nós já estamos no dia 17. Olha como o tempo tá passando rápido, tá? Então, um recado da Pro fiquem atentos para não deixar acumular tarefas. Porque depois, quando a gente chegar lá no final do bimestre, em julho, vai estar um monte de coisa, né, amontoada. Então, vamos fazer o quê? Vamos pegar e vamos todos os dias colocar as nossas tarefas em dia, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar com este livro aqui, ó, que a gente chama de Ler e Escrever. Ó. Ele é rosinha, tem 2 livros meio rosas. Um é do EMAI, o outro é do Ler e Escrever. Hoje nós vamos pegar o do Ler e Escrever. Nós vamos abrir na página 76, 7 o 6, e 77, 7, tá? Tem alguns textos, nós vamos olhar que as atividades estão discriminadas por letras. Nós vamos fazer a atividade na página 76, atividade 2A, separação entre palavras, e a 2B na página 77, que é separação entre palavras também. As duas atividades abordam a mesma questão. Que questão? A segmentação de palavras. O que é segmentação, professora? Segmentação é a separação de palavras dentro de um texto, tá joia? Então, a Pro já ensinou muito isso para vocês. Quando a gente vai ler alguma coisa, a gente passa um tracinho, separa, passa um outro tracinho, separa. E daí, olha só, aqui vocês vão ter, tá escrito, façam em dupla, tá? Não é em dupla. Vocês vão fazer aí, seja com a mamãe, seja com quem estiver ajudando vocês, combinado? E daí aqui, primeiro que nós temos na página 76 é o que é, tá escrito. O que é que não está dentro da casa, nem fora da casa, mas a casa não estaria completa sem ela. Janela. Só que tá escrito tudo grudado. O que nós vamos fazer? Pegar um lápis colorido e ir separando o
passo um tracinho separando o lápis colorido. Que, separo de novo. É, separo. Que, separo. Não, separo. Depois eu vou reescrever aqui nessas linhas de baixo, dando os devidos espaços. Igualzinho aquela atividade que a gente fez no livro, tá joia? Na semana passada. E na página 77 é a mesma coisa, tem um poema, né? O poema é assim: a noite foi embora, lá no fundo do quintal, esqueceu a lua cheia, pendurada no varal. Esse é o poema completo. O poema está separado por frases, né? Por versos, aí cada estrofe. E daí, olha só, os versos, na frente da linha já está escrita a quantidade de palavras que tem. Então, no primeiro, a noite foi embora. Já está marcado que tem quatro palavrinhas. Então, você vai ler a, separo. Noite, separo. Foi, separo. Embora. E depois eu vou escrever na linha separado corretamente. Tá joia? Isso é segmentar, isso é separar as palavras. Por quê? A gente tem que entender que toda vez que a gente vai escrever ou que a gente vai ler alguma coisa, esses espaços determinam as pausas que a gente pode dar na nossa respiração para a leitura. Senão eu tinha que ler tudo junto. A noite foi embora, tá? Não é. É a noite, é outra palavra, foi embora, né? Então, agora a gente está trabalhando com a separação de palavras, tá joia? Então, vocês vão fazer primeiro a separação do que é o que é e depois a separação do poema, tá joia? Essa é a atividade de hoje. Um grande abraço para vocês, beijo grande e fiquem com Deus.